Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia em 2 de Pedro. Nós estamos indo para o final da carta de Pedro. Fizemos uma exposição de 1 de Pedro e logo em seguida passamos a meditar em 2 de Pedro. Irmãos, Pedro ele é muito bom. Eu acho que às vezes Pedro ele é subestimado. Geralmente nós gostamos muito de Paulo e de fato Paulo é um grande teólogo, mas Pedro ele tem, vocês estão vendo desde a primeira carta dele que ele tem riquíssimas doutrinas, riquíssimos ensinamentos para nós e é muito importante, irmãos. E eu até aconselho vocês para que vocês possam pegar a primeira e segunda carta de Pedro e fazer o devocional de vocês nele, que já fica uma maneira de fixar o conteúdo, seja aqui bíblico ou até para qualquer assunto, matéria, concurso. Você estuda antes, depois revisa e como nós pregamos aqui versos por versos, então você já tem a oportunidade de estudar antes o que vai ser pregado aqui. Então você estuda antes. Além disso, tem a exposição aqui, ainda quando chegar em casa pode revisar. Então isso fixa de um jeito, irmãos, que é impressionante. E no último sermão, semana retrasada, nós vimos sobre Pedro falando sobre o dever de lembrar do Evangelho, irmãos. E também esse Evangelho que nos livra do juízo de Deus. Nós analisamos 2 de Pedro, capítulo 3, e nós vimos, irmãos, dos versos 1 ao 4, foi do 1 ao 4, isso mesmo, quando Pedro ele vai falar sobre os escarnecedores, que os escarnecedores faziam e até hoje fazem chacota da promessa da vinda de Cristo. E Pedro diz que os escarnecedores diziam, já na época dele, cadê o Cristo de vocês? Ele não disse que ia vir? Desde os nossos antepassados, as coisas estão do mesmo jeito, nada mudou. E Pedro disse que eles começavam a duvidar, e eu mostrei a vocês, a título de introdução na semana retrasada, que Satanás, desde o Jardim do Éden, ele tem uma prática que não é nova, e ele não é criativo nesse sentido. Como é que ele nos leva a duvidar e a negar e a nos enganar? Porque o engano ele é sutil. E o problema do engano é que ele engana. E o problema do enganado é que ele não sabe que está sendo enganado. E Satanás ele tem uma prática muito interessante que você consegue perceber no Jardim do Éden, passando na história e aqui em Pedro também. Qual é a prática? Ele não chega negando a verdade. Não é assim que ele se utiliza. Por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, já que esse é o tema da nossa série, porque às vezes, irmãos, nós achamos que nós estamos imunes ao erro e achamos que Satanás ele é assim. Ele já chega negando o erro logo de cara. Negando a verdade logo de cara, aliás. Não, irmão, nós precisamos crescer no conhecimento dos falsos mestres, porque talvez você ache que falso mestre só seja de Macedo, só seja Silas Malafaia. Isso aí é muito fácil de identificar. Mas nós temos que entender que os falsos mestres, eles falam verdades. Não esses caras aí, que esses daí são a terceira divisão do engano. Mas existem falsos mestres extremamente inteligentes, com um pensamento muito sofisticado e que não são pessoas que necessariamente cobram dinheiro. Mas são pessoas que minam as Escrituras e tentam minar a veracidade das Sagradas Escrituras. Então, se você estiver pensando que o estereótipo de um falso mestre é desses que a gente vê aí na televisão, você está muito enganado. Esses são os mais fracos que tem. Os mais fáceis de ser detectados, irmãos. São burros, não estuda quase nada, tem um pensamento filosófico zero. Esses são fáceis de identificar. Agora, quando você pega aqueles que têm pensamentos intricados, que são sutis nos pensamentos, muitas vezes você diz, ele está dizendo isso é com lógica mesmo. E Satanás, como eu estava dizendo, ele sempre usa uma estratégia
para fazer com que nós passamos a duvidar daquilo que é verdade. Ele não chega negando. Ele chega fazendo perguntas duvidosas. É assim mesmo que Deus disse? Foi assim que ele começou no Éden. Ele não chegou dizendo, é mentira. Primeiro ele jogou a dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Que não era para comer? Olha, vem a dúvida. Ele não negou, ele apenas lançou a dúvida ali. Depois da dúvida, vem o quê? Aí sim, a negação. Certamente não morrerás. Olha, vê se vocês perceberam a dinâmica. Não foi negando. Ei, não, pode... Não, ele começou dizendo, foi isso mesmo? Meu amigo, depois que ele semeia a dúvida, isso é o campo fértil. Quando ele pega as sementes da dúvida e lança no terreno e no chão do nosso coração, um coração duvidoso é um terreno fértil para que se então negue a verdade. Então, o esquema de Satanás passa por 3 pontos. Primeiro, lançar dúvida. Depois que a gente ficar balançado com a dúvida, ele nega aquilo ali, mas ele não nega para ficar um terreno vazio, oco no nosso coração, não. É para que isso venha a ser substituído por outra coisa. E os falsos mestres estão fazendo isso aqui em Pedro. Eles estão dizendo assim, mas será mesmo que Jesus Cristo vem? Porque desde que os nossos pais morreram, as coisas continuam do mesmo jeito. E aí, irmãos, eles começam a fazer chacota de que... Qual é a chacota que os falsos mestres aqui estão fazendo? Não terá juízo de Deus, não vai ter uma prestação de contas. Por quê? Porque Cristo não virá. E se não há uma prestação de contas, gente, vamos viver do jeito que o nosso coração bem entende. Porque afinal, não terá um juízo divino. E muitos crentes daquela época, e hoje em dia também, ficam intimidados, porque naquela época, vocês estão crendo nisso? Olha que os bichinhos creem, rapaz. Ele crê que Cristo vai voltar, estão esperando ainda. Já morreram um bocado e ainda estão aguardando. Coitados, os bichinhos creem nesse tipo de coisa. E os crentes ficavam intimidados, assim como hoje muitos crentes ficam diante, talvez, de uma roda de academicismo numa faculdade, com um professor chacotando da fé cristã, e muitos ficam intimidados. Vocês creem nisso mesmo, num livro antigo como esse, defasado, cheio de contradições? Porque não é assim que eles fazem. Crê que Cristo vai voltar mesmo? E muitos ficam intimidados com zombaria por parte dessas pessoas. Por quê? Porque eles dizem, não terá juízo, não terá ajuste de contas. Não há um dia em que Deus vai julgar todas as coisas. Para que nós vamos andar na linha? É isso que os falsos mestres aqui diziam. Por que se preocupar com comportamentos? Nós vamos viver conforme a nossa vontade, conforme o nosso coração. E Pedro vai dizer, vocês estão esquecidos de uma coisa. Vamos ler isso aqui hoje. Pedro 3, versículo. Irmãos, vejam, nós estudamos dos versos 1 ao 4. Hoje nós vamos estudar dos versos 5 ao 9. No entanto, eu quero ler dos versos 1 para vocês entenderem melhor o contexto, principalmente vocês que não tiveram aqui na última pregação que houve. Então eu vou ler dos versos 1 até o 9. No entanto, o estudo vai ser do 5 ao 9. Por quê? Porque do versos 1 ao 4 nós já estudamos. 2 de Pedro, capítulo 3, posso ler? Diz assim a santa palavra de Deus. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, Pedro aqui, nessa porção que nós lemos, ele rebate o argumento sofistimático dos escarnecedores. E ele vai citar aqui 2 acontecimentos para combater esse sofisma de que os falsos mestres / escarnecedores estavam levantando. Quais? Cristo não virá e não terá juízo, não terá prestação de contas. E Pedro, para combater esses pseudos mestres, esses mensageiros das trevas que ele chama de nuvens sem águas, fontes sem águas, ele vai citar 2 acontecimentos históricos que comprovam as suas afirmações. Quais são esses 2 acontecimentos históricos que ele vai combater essa chacota dos escarnecedores? Primeiro, a obra de Deus na criação. Segundo, o dilúvio no tempo de Noé. Pedro vai usar aqui um seguinte argumento. Vocês estão negando que Deus trará juízo? Então deixa eu refrescar a mente de vocês com o episódio que aconteceu chamado dilúvio. Vocês estão sabendo que a mesma água que Deus criou o mundo por meio das águas, e ele vai fazer essa alusão ali em Gênesis, onde houve separação das águas e da terra. Ele diz, esse mesmo Deus que trouxe a palavra, que trouxe o mundo, aliás, por meio das águas, esse foi o mesmo Deus também que destruiu o mundo pelas águas. Então, esse mesmo Deus que trouxe um juízo que destruiu toda a raça humana, exceto 8 pessoas, Noé e sua família, é o mesmo Deus que virá para trazer o juízo. E Pedro está dizendo aqui para nós, irmãos, que é hora de pensarmos seriamente do juízo de Deus que vem sobre a terra. É hora, meus irmãos, de pensarmos seriamente sobre o juízo de Deus que virá sobre a terra. E é hora de pensarmos seriamente sobre onde nós estamos, se em Cristo ou fora dele. Se nesta noite você não estiver em Cristo, saiba que o juízo de Deus cairá sobre você. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero ver com vocês aqui o deliberado esquecimento dos falsos mestres de que Deus já trouxe juízos várias vezes, de que Deus trouxe vários juízos. Esses falsos mestres não esqueceu porque queria. Pedro vai dizer que deliberadamente eles esquecem de que Deus já trouxe vários juízes e deu várias demonstrações ao longo da história de que ele traz juízo. Veja os versos 5, só a primeira frase do verso 5. Ele diz assim, ele começa com uma conjunção adversativa. Mas, ou seja, todavia, entretanto, contudo, porém, mas... Por que ele começa o mais? Porque ele está contrastando com os versos 4, quando ele diz assim, eles quem? Os escarnecedores dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Aqui a promessa de sua vinda é a promessa de Jesus.
E essa pergunta aqui, irmãos, é uma pergunta debochada, é uma pergunta de zombaria. O que é que aconteceu com a promessa de sua vinda? Aí ele diz, desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Aí ele vem aqui, ó, fazer um contraste. Mas eles, falando dos falsos mestres, deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta terra formada da água e pela água. Irmãos, quando Pedro diz aqui, deliberadamente eles esquecem, sabe quando você, vou usar uma linguagem aqui nordestina, dá uma de doido? Ó, esse cara está dando uma de doido. Porque o cara está assim, não, esqueci. Ó, ele está fingindo, esqueci. Está fingindo demência, irmãos. Você finge que esqueceu de algo. Você não esqueceu, mas você finge que esqueceu. Você deu uma de doido, de assim, eita, foi mesmo, esqueci. Só que você não esqueceu. As pessoas, elas têm memória seletiva, irmãos. Tem memórias seletivas. Isso é muito, principalmente vocês, casados. Teve aquela briga, a mulher tem que trabalhar em arqueologia, para escavacar o passado e trazer. Porque eu nunca deixei de dizer assim, você fez, poxa, eu fiz aquilo, foi. Não está lembrado não, por quê? Porque a gente, eu não sabia, eu fiz isso, fiz. Por quê? Porque nós temos memórias seletivas. Nós gostamos de lembrar só daquilo que é interessante para nós. Então, qual é a dificuldade, Pedro está dizendo aqui, qual é a dificuldade de um Deus que já trouxe juízo, trazer juízo novamente? Essa é a pergunta que ele está fazendo aqui. Se ele já trouxe juízo, ele vai trazer juízo de novo. Qual é a dificuldade? E aí Pedro vai dizer, o exemplo disso é um dilúvio. Vocês estão esquecendo disso? Vocês estão afirmando que não há juízo de Deus, que não haverá uma prestação de contas para todos os seres humanos? Ele vai dizer, olha, deixa eu refrescar a memória de vocês, o juízo do dilúvio. Os escarnecedores, eles ignoram, e aqui na minha tradução diz que eles deliberadamente se esquecem, ou seja, eles ignoram deliberadamente um acontecimento, o dilúvio. Irmãos, houve uma ocasião em que Deus interveio na história da humanidade com um propósito específico de castigar a perversidade humana. Antes do dilúvio, está escrito que viu Deus que o coração do homem era mau continuamente e viu Deus que a imaginação dos pensamentos do coração do ser humano era mau continuamente. Isto é, ininterruptamente mal. E foi aí que ele resolveu mandar um dilúvio para toda a raça humana, irmãos. Não foi de 20 anos para cima, não. Morreu todo mundo. Crianças e idosos. Houve um tempo em que Deus, irmãos, entenda bem, Deus, devastou toda a raça humana. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque o Deus do senso comum das pessoas aí fora não é o Deus da Bíblia, irmãos. E quando eu digo das pessoas aí fora, inclusive de boa parte dito dos evangélicos, que não estudam Bíblia, que não entendem de nada, que se fizesse um Enem, da maioria deles seriam reprovados porque não estudam, não conhecem sua própria fé, não conhecem a história, não leem nada, nem de Bíblia nem de nada. E se fizesse perguntas, um Enem, com perguntas básicas sobre a fé cristã e a cosmovisão cristã, a maioria ficariam reprovados. E por que eu estou dando essa ênfase? Porque se você chegar nas pessoas aí fora, e nem muitos desses que se declaram evangélicos, e perguntar assim, você crê que Deus é capaz de abençoar uma etnia, um povo e uma nação? Eles vão dizer, cremos. Isso está correto também, eu também creio. Mas pergunte a eles, você crê que Deus é capaz de amaldiçoar, castigar e trazer juízo sobre uma nação? Eles dizem, não creio nisso não, Deus não faz isso não. Sabe por quê? Porque esse Deus do senso comum, ele é amor, mas ele não é santo e nem justo. E você pega as partes palatáveis dos atributos de Deus, que de fato ele é bom, misericordioso e gracioso, e esconde os atributos de justiça, de santidade e de juízo dele.
enquanto a Bíblia diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Então nós temos que entender que houve um tempo em que Deus, foi Satanás não, irmãos, foi Deus que devastou toda a raça humana. Todo o planeta Terra morreram, todos os homens, menos 8 pessoas que estavam protegidos, abrigados na arca. Os animais entraram. Irmãos, e o esquecimento dos falsos mestres da época de Pedro e das pessoas dos nossos dias é que não se deviam à falta de memória, porque o texto diz que deliberadamente eles esquecem. Mas é a falta de integridade. Eles eram governados, irmãos, pela conveniência e não pela verdade. E eles esqueciam deliberadamente, propositadamente. Tentavam apagar da memória o fato de que o mesmo Deus que criou os céus e a terra também destruiu a terra por meio do julgamento cataclismo do dilúvio. Sim, irmãos, traga à sua memória o Deus, o Pai de Jesus Cristo, que nós estamos cultuando ele aqui hoje, já interveio no mundo de forma drástica. E ele vai fazer isso novamente nos últimos dias. Ele já manifestou seu juízo na história, tanto de forma mundial, aliás, seu juízo tanto de forma total, como seu juízo de forma parcial. De forma total, nós estamos falando o dilúvio. De forma parcial, ele trouxe julgamento sobre Sodoma e Gomorra. Ele trouxe julgamento sobre o Egito. Mas o fato é de que Deus, ao longo da história, visitou e visitará a raça humana com juízo. O mesmo Deus que fez perecer o mundo pela água do dilúvio, que é isso que Pedro está dizendo aqui, fará os elementos da natureza perecer, derreter pelo fogo no grande dia do juízo. Essa questão do fogo a gente vai olhar detalhadamente no sermão de semana que vem, se Deus assim nos permitir. E quando Pedro aqui denuncia os críticos, ele diz que voluntariamente eles ignoram esses fatos. E aí, esse fato deles ignorarem isso aí, que Deus traz juízo, reflete um argumento, Pedro está refletindo aqui um argumento que Paulo já tinha mencionado no primeiro capítulo de Romanos. Paulo falando do mundo gentil, que não tinha o Antigo Testamento em mãos, Paulo diz, não, mas a ira de Deus se manifesta desde os céus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Aí Paulo diz que eles detêm a verdade em justiça. E deter a verdade, ali no grego, a ideia é matar por afogamento. E Paulo, lá em Romanos 1, vai dizer que tudo que se pode conhecer de Deus, as coisas invisíveis, o seu eterno poder, na realidade, claramente se evidencia pelas coisas criadas. E Paulo vai dizer que o que pode ser conhecido a respeito de Deus foi revelado à humanidade desde a criação. Contudo, sem a vontade de conhecer a Deus, querendo abafar, os homens torcem as Escrituras e, no seu lugar, inventam e disseminam explicações para a maneira como as coisas são. Seus raciocínios e suas conclusões são patentemente ridículas. É só você pegar, por exemplo, irmãos, você acreditar que não vida gera vida. Você acreditar que uma explosão gera ordem. Você acreditar que um evento cataclismo e uma evolução de um animal gera moralidade e comportamento. Irmãos, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Nós não temos fé suficiente para ser ateu. Então o fato, irmãos, é que vangloriam-se
as pessoas e os falsos mestres de adotar princípios de investigação científica, mas ignora de forma propositada um fato amplamente atestado da história. Por exemplo, o dilúvio deviam os falsos mestres ter feito um curso de geologia para poder entender que o dilúvio é um fato histórico. Inclusive, veja bem, todas as pessoas que estudam as civilizações, até aquelas civilizações que não têm Bíblias, já é comprovado em civilizações mais antigas que eles contam história de que houve um dilúvio. E são pessoas que têm tradição oral. E quando vocês vão olhar, as histórias deles se batem exatamente aquilo que a Bíblia diz. Como é que essas pessoas que não tiveram Bíblia souberam dessa história? Queridos irmãos, do mesmo jeito que Deus ele criou a água para criar, se você ver ali em Gênesis, né, de uma porção grande de água, Deus vai fazendo a separação, ele usou a água para destruir. Esse é o argumento de Pedro. Deus trouxe a água na criação, Deus trouxe a água na destruição. Ele trouxe a palavra de Deus, as coisas existiram, e a palavra do seu juízo também vai trazer o argumento. Então é isso que Pedro está fazendo patente. Eu quero que vocês entendam. A água veio de forma criacional, ela veio de forma para destruir. Eu quero que vocês entendam também que o juízo de Deus virá. E o argumento de Pedro é: vocês dizem que Deus não vai vir trazendo juízo? Vocês então esqueceram do que já aconteceu. Esse é o argumento de Pedro contra os falsos mestres. Não faria nenhum sentido, irmãos, porque o que é que os teólogos liberais eles fazem? Não, esse dilúvio aqui que está dizendo, esse dilúvio aqui é em sentido simbólico, rapaz. É metafórico, é lendário, é mítico. E muitos gostam de argumentar isso, que o dilúvio foi simbólico. Foi algo que os antigos acreditavam, mas não aconteceu. Ora, qual era o sentido? Não faria nenhum sentido a ameaça de Pedro. Se Pedro dissesse assim: olhe, preste atenção, se o dilúvio fosse simbólico, não fosse real, fosse metafórico, como era que Pedro ia chegar assim: olhe, preste atenção, viu que Deus trouxe um juízo, e esse juízo foi pelo dilúvio. As pessoas iam dizer assim: mas essa destruição foi simbólica, Pedro. Para que temer? Se o dilúvio foi simbólico, que ameaça que tu está trazendo aqui? O argumento petrino ele só faz sentido se algo real aconteceu. Dentro do tempo, no espaço e na história. E nós sabemos que aconteceu. Deus trouxe destruição total, irmãos, para a raça humana. E também trouxe destruições parciais para a raça humana. Pedro mesmo, aqui nessa sua segunda carta, ele já mencionou, por exemplo, Sodoma e Gomorra, mostrando como que Deus destrói os ímpios e preserva e guarda os piedosos, os que são dele, mostrando que como Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra e livrou Ló e a sua família. Não foi uma destruição do mundo todo, como aconteceu no dilúvio, no caso de Sodoma e Gomorra. Foi localizada, mas ali fala sobre o juízo de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo é: do mesmo jeito que veio o dilúvio, vai vir o juízo de Deus para toda a raça humana. Irmãos, um dia Deus vai botar um ponto final, vai colocar como juiz. Agora, juiz que eu estou falando no esportivo, eu estou dizendo agora. Ele vai apitar e vai dizer: acabou o jogo, acabou a palhaçada. E Deus vai colocar fim na perversidade e nos perversos. E vai trazer ordem e novos céus e nova terra. Veja, por exemplo, ainda no verso 5, a criação do mundo, como Pedro fala, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. O que é que ele está querendo dizer assim? Pela palavra de Deus existem céus e terra. Ele está falando da palavra de Deus aqui, irmãos. Haja e ouve. Era Deus falando e criando. É isso que ele está dizendo. Entenda aqui a palavra de Deus agora
não como a Bíblia, mas como aquele ato que Deus criou ali. Haja luz e houve luz, e tudo que Deus falava aparecia. Ele criou, né? Existe até uma expressão ex nihilo, que ele criou a partir do nada. Ele não criou já tendo um material pré-existente. Dizer que, por exemplo, o mundo ele é eterno, isso é mentira. Eterno é Deus. O mundo ele passou a existir. Os planetas não são eternos, os planetas não existiu para sempre. Não, eles tiveram um ponto de partida. Então, quando ele diz assim, aqui nos versos 5, esqueceram que pela palavra de Deus existem céus e terra, esta formada da água, esta o quê? Céus e terra. E pela água, né? O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando da criação do mundo. Pela palavra de Deus existem céus e terra, ou seja, ele cria, ele está falando aqui daquela menção ali de Gênesis, onde Deus cria. O mundo, ele não surgiu de maneira espontaneamente. A criação não é um produto de uma explosão cósmica, e muito menos de uma evolução de milhões e de milhões de anos. Nós não viemos do macaco, irmãos. Nós viemos do nosso ancestral, Adão e Eva, criado por Deus. Está feito aquela história que o menino chegou no pai e disse: pai, nós viemos de quem? Aí o pai disse: não, meu filho, nós viemos de Deus. Nós viemos dos nossos pais, Adão e Eva. Aí ele disse: mas mãinha disse que a gente veio do macaco. Ele disse: ó, isso é a família dela, agora da gente é outra. Então, irmãos, o mundo foi criado por Deus. No princípio está escrito: Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. A terra em si, você vai olhar lá no capítulo 1 de Gênesis, a terra em si ela surge da água, por isso que ele está falando da água aqui. Gênesis 1:9 fala sobre isso aqui. Os céus e a terra foram formados pela palavra de Deus. Hebreus diz que ele falou e as coisas vieram a existir. Hebreus 11:3. E Pedro está dizendo aqui que a terra surgiu da água e através da água, de acordo com Gênesis 1:2, a face da terra era coberta de água. E no versículo 6 de Gênesis 1, nós lemos que Deus criou o firmamento para separar a água da terra. É isso que ele está falando aqui, irmãos. Aqui nesses versos 5, essa parte B, ele está mencionando o episódio de Gênesis 1, para depois ele entrar no dilúvio. Sabemos que o nosso planeta, por exemplo, o planeta Terra, é um planeta repleto de água e coberto de nuvens. Por exemplo, 3/4 de sua superfície são cobertos por oceanos e envoltos em névoas. Tanto quanto sabemos, a Terra é o único planeta com tal volume de água e, portanto, o único capaz de sustentar vida humana. Então, irmãos, agora no versículo 6, ele vai entrar para mostrar o dilúvio. Diz assim o verso 6. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Aqui ele está fazendo menção do dilúvio, tá? Para a gente não confundir. No final do verso 5 ele está falando da criação. Gênesis 1. Agora aqui nos versos 6 ele está mencionando um fato histórico, o dilúvio. O que é que eu quero que você entenda dos versos 5 ao 6? Ele está usando o seguinte argumento. Olha, esse mundo que foi criado por meio das águas, que Deus trouxe, também pelas águas foi destruído. É isso que ele está falando. Essa é a questão do versículo 5 e 6. Aí vamos voltar para o 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Isso aqui ele está querendo mencionar, Gênesis também, só que o episódio, que foi a leitura que o irmão Carlos escolheu, em Gênesis 6. Desde sua criação, irmãos, a terra guardava em si os meios para a sua própria destruição. Possuía águas nas profundezas subterrâneas, nos mares e nas nuvens do céu. E por fim, Deus abriu todas essas fontes, todas essas comportas, conforme está escrito em Gênesis 7:11. A terra foi inundada e toda vida fora da arca foi destruída, irmãos. Foi destruída. E nós sabemos que os críticos da época de Pedro desconsideravam deliberadamente esse fato histórico. E é interessante observar que nos últimos anos o dilúvio ele tem sido
alvo de ataque severo por parte dos céticos, negando a veracidade do dilúvio. Não obstante, irmãos, é um acontecimento registrado nas rochas, nas tradições de povos antigos, que os povos antigos relatam sobre isso, e modernos, e acima de tudo, relatado na palavra de Deus. Os escarnecedores se esqueceram deliberadamente de que Deus já havia manifestado o seu julgamento no passado. O dilúvio foi o juízo solene de Deus ao mundo antigo. O mundo inteiro, como eu já falei, com exceção de Noé, irmãos, pereceu afogado pelas águas. O dilúvio foi universal e atingiu toda a raça humana. E os escarnecedores dos tempos de Pedro, eles viam a natureza, mas não reconheciam o Criador. Quando Deus ordenou às águas, que as águas destruíssem os seres humanos e os animais na face da terra, e aí o que é que acontece? Romperam-se todas as fontes, e aí o mundo pereceu. Por isso que diz, no versículo 7, né, que diz assim: pela mesma palavra, os céus e terra que agora existem. Vamos ler o verso 7. Pela mesma palavra, que aí o verso 7 ele vai falar da destruição do mundo agora. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Vocês estão entendendo como é que Pedro está concatenando as ideias? Ele fala da criação de Deus por meio das águas, que Deus criou, e que essas mesmas águas Deus também destruiu. Ele está dizendo agora, está vendo essa terra que existe, essa mesma palavra que trouxe céus e terra aqui, esses céus e terra estão aguardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Mas só que ele fala que não vai ser com água agora, será com fogo. Semana que vem nós vamos trabalhar melhor nessa questão do fogo. Nesse verso 7 aqui, irmãos, Pedro começa a detalhar esse novo juízo. Ele já deixou para trás a criação, o dilúvio, e agora ele vai falar desse juízo que está por vir. Não será mais com água, como no dilúvio, mas o julgamento será com fogo. Mas qual é o objetivo desse fogo? Senhor Deus, é por isso que nós vamos ler a Bíblia, nós temos que fazer pergunta ao texto. Certo, mas qual é o objetivo desse fogo? Ele vai dizer que é para destruir os ímpios. Aqui. Pela mesma palavra, os céus e terra que agora existem estão reservados para o fogo. Certo? Para quê, Pedro? Guardando-os para o dia do juízo e para o quê? Destruição. Finalzinho dos versos 7. Destruição dos ímpios. Ele vai fazer o quê contra os ímpios? Destruir, irmãos. E destruir aqui não é igual as testemunhas de Jeová, os adventistas creem que ia deixar de existir, não. Destruir aqui é ser banido da presença de Deus eternamente. Da face do seu poder. Como diz 1 Tessalonicenses, que Cristo virá trazendo vinganças contra os seus adversários. E lá em Tessalonicenses diz que eles serão banidos eternamente da presença do Senhor e da força do seu poder. Os ímpios. Destruição dos ímpios. O que é os ímpios, irmão? Aí você diz assim, ímpios são os pecadores. A gente não é pecador? Só que a diferença dos remidos para os ímpios não é que uns pecam, outros não. Todo peca. Só que os ímpios, eles vivem para pecar. E os salvos, eles pecam porque vivem. Mas eu quero que você entenda que os ímpios não é alguém que é pecador, porque todos nós somos pecadores. Ímpio é aquele que, de forma quanto mais rebelde, não quer seguir o caminho de sangue traçado por Deus. E sabe qual é o caminho de sangue traçado por Deus? A morte de Jesus Cristo, que nos exige de nós rendição, abrir mão das nossas obras e crer que a única obra que nos leva a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Ímpios é todos aqueles ainda que não nasceram de novo. Ímpios é todos aqueles que não foram marcados pelo sangue de Cristo.
que ainda estão nas trevas, que ainda não trilharam o caminho de sangue, o sangue do Cordeiro. E aí, o objetivo desse fogo, sabe para que é, irmãos? É para limpar a terra dos ímpios. Assim como as águas, elas limpou a terra da civilização perversa, esse fogo aqui é limpar, varrer os ímpios da terra. Varre o rio, o fogo e a água pode varrer os ímpios, mas não lava os pecados, porque só o que lava os pecados é o sangue de Jesus. E aí, irmãos, como o dilúvio fez, o fogo fará também. Os ímpios pereceram no dilúvio, mas os justos pereceram também, irmãos, no dilúvio, os justos? Não. Eles foram salvos pelo próprio Deus. Por isso que nós vimos aqui em Pedro que Deus, ele castiga os ímpios, mas ele preserva os piedosos. O mundo do dilúvio pereceu. Mas os justos, Noé e sua família, pereceram também? Não, foram resgatados por Deus. E assim também, irmãos, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Onde os justos estavam no momento do dilúvio? Eles estavam na arca. E os ímpios serão destruídos, irmãos, por Deus. Não é Satanás. E o interessante hoje é que os ímpios aí fora, eles têm medo de Satanás. Já perceberam? Não fala de Satanás não, aquela coisa. Eles têm, meu irmão, você tem que ter medo de Deus, meu irmão, de Satanás não. Satanás é um piolho. Pode ver, irmãos. Olha, não, misericórdia, está falando do inimigo, fala de Satanás. Tem um medo do diabo, meu Deus. Se ele soubesse, Deus disse assim lá em Lucas, irmão. Jesus disse: não tem meios que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Não tema não, irmão, um ladrão, um cara que querer matar você, tema não. Jesus diz assim, olha, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quem é que mata o corpo? Os homens. Ele diz, agora, antes eu vou mostrar a vocês que vocês devem temer. Temer a Deus, que além de matar o corpo, lança a alma no inferno. A esse vocês devem temer. Vocês veem, não, no Covid? No Covid, irmão, a raça humana ela se comportou igual o povo do Egito. E o povo do Egito ele tinha medo das pragas, mas não tinha medo de Deus que mandava as pragas. Entenderam? Foi a mesma coisa, todo mundo com medo de morrer, mas sem temor a Deus. O povo é assim, teme as pragas, mas não teme o Senhor das pragas, que é o Pai de Jesus Cristo, o grande eu sou. E Pedro contrasta o mundo antigo com os céus e a terra do presente. O mundo de Noé destruído pela água, o mundo presente que será queimado pelo fogo. A conclusão parece ser que o dilúvio, irmãos, parece ser não, a conclusão é, como o dilúvio foi universal, assim também a destruição iminente pelo fogo também será universal. Irmãos, no dilúvio, sabe, como é que nós sabemos qual era o comportamento da sociedade do dilúvio? Será que ele estava assim, rapaz, vamos escutar Noé? Estava não, Jesus disse, sabe como é que Jesus diz? É Jesus, irmãos, que nos diz como era a postura da sociedade antediluviana. Jesus falando do juízo que virá, ele diz assim como nos dias de Noé, bebia-se, dava-se casamento e festa e curtição, assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha, só curtição, boa, vamos curtir, tá tudo legal, tal. Irmãos, e assim veio de repente o juízo, assim também. Quando Deus, irmãos, levantar do seu trono, vai ser de repente. E sabe como é que vai estar a raça humana? Jesus já não disse, irmão, não tem o que ficar surpreso, não. Vão estar tudo curtindo. E como o juízo, como o dilúvio foi de repente, assim também, o que Deus irá fazer será de repente. Sabe que o que os falsos mestres estavam dizendo na época? Não terá juízo, vamos curtir. Sabe quando uma criança apronta e logo cedo em casa e a mãe diz assim, deixe seu pai chegar que eu vou dizer ele, você vai ver o que vai acontecer com você. Ele diz, 10 horas da manhã, ele está nem aí. Aí dá meio-dia, dá 3 horas,
3h30, 6h. Quem é que chega? O pai, o juiz. O juiz chegou. Aí, meu irmão, quando chega, ele corre para dentro do quarto, só que ele não escapa do olho do pai, não. E o pai diz, agora chegou a hora do juízo, viu? E o cacete vai comer, irmãos. Sabe o que é que os falsos mestres estavam dizendo? O pai não vai voltar. Tá tudo certo, o pai não vai voltar. E nós sabemos que naquele tempo Deus salvou Noé e sua família das águas. Ele também, irmãos, salvará os crentes quando ocorrer toda essa devastação do mundo inteiro. O mesmo Deus que destruiu o mundo pela água do dilúvio, destruirá também pelo fogo no dia do juízo. 3 vezes nesse capítulo, Pedro revela a destruição iminente da criação de Deus. Ele fala isso no versículo 7, ele fala isso no versículo 10 e ele fala no versículo 12. Versos 7, 10 e 12, 3 vezes ele fala da destruição iminente de Deus em relação à criação. E o propósito de Deus, por fim ao mundo por meio do fogo, é julgar os perversos, irmãos. Irmãos, não pense que o que está acontecendo aqui, o mundo está perdido. Vocês estão achando que a coisa... não tem lei, não. Irmãos, o mundo está perdido mesmo, porque eles são das trevas. Mas vocês estão pensando que não vai ter acerto de conta, não é? Porque sabe o que é que acontece, irmãos? As coisas estão acontecendo aqui, de estupro, de assassinato, de roubo, de corrupção. E as medidas aqui da lei desse mundo aqui é pouca. Por exemplo, eu estava assistindo... vê as coisas boas que eu assisto. Eu estava assistindo a série que saiu do filme do Maníaco do Parque, aquele que matou um monte de pessoas. Irmãos, aquele cara foi um demônio. Daqui a 2 anos ele vai estar solto. Em 2027 ou 28 ele vai estar solto, o Maníaco do Parque. Vai estar aí, ó, se divertindo, fazendo tudo que ele quiser. E se quiser voltar a matar, não vai fazer isso. Então, tudo bem, isso é o mundo nosso, irmãos. E o mundo, e tem-se a impressão de que Deus não está nem aí. Rapaz, eu apronto e não acontece nada. O cara deprava, faz tudo. Não chega um anjo para dar um cascudo, um pedala Robinho no pé do vidro dele. Então ele, bicho, eu tô aprontando aqui, não vem um raio, o céu não deu um tremor. Poxa, mas eu tô achando que Deus não faz nada não. Ele não faz nada. Irmãos, as pessoas não entendem que Deus é igual. O cartão de crédito, quando você usa, o que é que acontece? O pagamento chega na hora, é? Não. O pagamento, você usa o cartão de crédito, irmão. O pagamento só chega no final do mês. A raça humana peca agora, só que o pagamento virá no fim dos tempos, no dia do acerto de conta. E aí, nesse dia, Jesus diz, sabe o que vai acontecer? Choro e ranger de dentes. Igual quando a fatura do cartão de vocês chega em casa, não é choro e ranger de dentes, né? Pronto. É assim que vai acontecer no final dos dias, dos tempos. Então, sabe o que a Bíblia diz? É que Deus purificará a terra dos ímpios que habitam neste planeta, irmãos. Esse dia do Senhor será terrível. A ira de Deus vai arder, irmãos. E os homens mais poderosos. O que é que está escrito lá em Apocalipse? Está escrito que os reis da terra e os governantes dirão. Isso na grande tribulação, viu? Ainda nem chegar no lago de fogo e enxofre. Na tribulação, ele vai dizer assim, cai sobre nós as montanhas, as pedras dos rochedos, porque a ira de Deus e do Cordeiro. Olha aí o Cordeiro irado. Como diz o profeta Amós, aquele dia será um dia de trevas e não de luz. Nesse dia, irmãos, os próprios cães serão combustível para o fogo divino. Deus prometeu que não haveria de destruir o mundo mais como um dilúvio. O próximo ele vai destruir sim, não com água, mas com fogo. Um dia Deus apertará o botão, irmãos, e queimará toda a criação, e com ela as obras dos seres humanos perversos. Então, ele trará novos céus e nova terra. É claro que eu estou dando
capsular aqui, eu não estou entrando no detalhe de tribulação, de milênio, de nada. Eu só estou dando o spoiler final aqui. Até porque o propósito de Pedro não era trazer um assunto de escatologia, que era só para mostrar que o juízo de Deus virá. E Deus trará novos céus e nova terra e reinará em glória, irmãos. Nesse dia os ímpios serão destruídos e não haverá escape nem livramento. Eles terão que enfrentar, irmãos, a ira do Deus Todo-Poderoso e não escaparão do juízo de Deus. Sofrerão penalidades eternas, destruição e serão lançados no lago de fogo e enxofre, nas trevas exteriores, como Jesus usa nas parábolas, na condenação eterna, como diz Apocalipse, pelos séculos dos séculos. Irmãos, esse dia será terrível. O mundo oscila, irmãos, como um bêbado, ao mesmo tempo que marcha de forma célere, de forma rápida, para o grande dia do juízo. Os homens, eles se aprofundam e mergulham no pecado e escarnecem de Deus. E zombateiramente, irmãos, profana o sagrado e eles exaltam o que é pecaminoso, vil, e eles caminham sem pudor e sem tremor e temor. Porém, quando chegar esse grande dia, irmãos, até mesmo os mais arrochados aqui desse mundo tremerão diante do Deus Todo-Poderoso, irmãos. E eles serão devorados pela ira de Deus. E, irmãos, não haverá regime semiaberto. Para todo sempre, na solitária do universo, sofrendo e sabendo que eles não pecaram contra um vereador, contra o prefeito, nem contra o presidente. Eles pecaram contra o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E pecados contra um Deus eterno exigem castigos eternos. Por Deus ser infinitamente digno, o castigo tem que ser infinito, por causa da gravidade contra quem ele foi cometido. Eu queria terminar a pregação, mas eu vou deixar para terminar os versos 8 e 9 semana que vem. Queridos, o que é que esse texto tem a nos ensinar? Primeiro, você já esqueceu que Cristo virá, irmãos? Você anda como se Jesus Cristo não fosse voltar, nem sequer mais anela isso? Ou você anda com medo aí fora dos escarnos do incrédulos, quando zombam da palavra de Deus e quando diz que Cristo não vai vir coisa nenhuma e que não haverá juízo e de que não haverá inferno? Tem muitos falsos pastores, irmãos, dizendo que já não há mais castigo eterno. Eu vi um filho de Satanás essa semana novamente falando, Ricardo Gondim, fundador da Bethesda, ele dizendo assim: irmãos, a gente lê o texto que Jesus andou sobre as águas, pelo amor de Deus, irmão. Quem anda sobre as águas é barco, é jet ski e tal. Nós sabemos para aquela época. E eu disse assim, irmãos, do púlpito, a igreja lotada em São Paulo. O maior sucesso na internet. Filho de Satanás, de Bíblia na mão. E as pessoas ouvindo um cara desse. Ficamos atentos e possamos crescer na graça e conhecimento em relação aos falsos mestres, aos filhos de Satanás que estão de Bíblia à mão, para a gente não estar aplaudindo essas pessoas e até bebendo do veneno letal da antiga serpente. Que Deus abençoe a vida de vocês todos.